O Paradela. São 10h39. Voltamos então com o CBN Campinas desta quarta-feira e hoje no Legislativo aqui de Campinas. Aqui no Teatro Bento Quirino, né? A nova casa aí, pelo menos provisória, do Legislativo. Os vereadores votam em definitivo um projeto que obriga a Prefeitura de Campinas a divulgar esses gastos e dados de veículos oficiais usados pela administração e também pelas autarquias. Nós estamos em contato neste momento com o autor deste projeto, o vereador Luiz Cirilo, que participa aqui do CBN Campinas. Muito bom dia, vereador Cirilo. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes do CBN. Me chama a atenção, vereador, é que ainda não exista, né, esse tipo de projeto que eu acho tão básico. Eu penso igual a você. Infelizmente, o poder público, ele fica refém, inclusive, de algumas situações como essa, de uma falta de um controle explícito por parte da população. Na verdade, o controle existe, evidentemente, se fizer ofício junto aos departamentos, junto à Secretaria de Transportes, dias depois vem alguma resposta informando pontualmente como anda o controle desses gastos. Mas, na prática, para o munícipe, o cidadão ter acesso a essas informações, a legislação é omissa, razão pela qual eu apresentei esse projeto de lei dentro daquele arcabouço aí de projetos de transparência. Porque a gente entra até no site aqui da Prefeitura, esse novo site que foi colocado, e não fica assim tão explícito, né? Encontrar Exatamente. O portal da transparência, tem que entrar no menu, aí não é simples, é um menu, aí tá lá transparência, aí sim aparece um portal da transparência, e aí tem tantas informações para se procurar dentro dessa prestação de contas que é obrigatória da Prefeitura. E faz muito sentido, né, ter uma prestação de contas no uso, né, dos veículos oficiais, quais são esses veículos, onde eles estão sendo utilizados, como eles estão sendo utilizados e o quanto, né, tá se gastando com isso no município como um todo e até trazendo das próprias autarquias. Me chama a atenção dessas autarquias também. Por exemplo, veículos que são alugados. Guarda Municipal é alugado, a INDEC está usando muito veículo alugado. Isso também vai aparecer, por exemplo, quanto você está gastando de gasolina? Isso, exatamente. Nós estamos falando da administração direta e indireta. É tentar pegar todo o gasto com esses veículos, no que se refere também à manutenção. Quanto gasta de peça determinado veículo? Se você me permite, Flávio, eu quero, ao mesmo tempo que te agradecer de dar a oportunidade de nós falarmos sobre esse assunto, mas o que me levou a apresentar um projeto desse foi que em 2018 foi noticiado pelos veículos de comunicação, a própria CBN deu muita ênfase no assunto da falta de ambulâncias no município de Campinas. E a partir daí eu montei uma comissão de representação e fui checar como é que podia, na ocasião, 2018, termos apenas 3 ambulâncias funcionando, de um total de quase 20 ambulâncias, segundo a própria Secretaria de Saúde. O próprio SAMU, no primeiro momento, alegavam que tinham à disposição. E que nós fomos apurar, a comissão chegou a um relatório final, onde a maioria das ambulâncias, quase 14 ambulâncias, estavam paradas, ou por problemas de pneu, ou por problemas de motor, ou seja, elas não estavam praticamente sucateadas, encostadas, ou num espaço do SAMU, ou em um pátio próximo à Lagoa do Taquaral, onde é uma espécie de uma desova das ambulâncias, e que de prático só tinha 3 ambulâncias para oferecer como serviço público a todo o município. Então nós fomos checar isso, fui ver os contratos, e daí nós chegamos à conclusão que era deficitário o contrato que a prefeitura tinha na ocasião com a prestação de serviço público de saúde, no caso as ambulâncias. E aí foi um passo para eu tentar materializar um projeto, porque se tem esse problema do SAMU, tinha pelo menos da ambulância, muito provavelmente nós estamos tendo gastos também, às vezes desnecessário. O site vai apontar isso aí, as informações vão apontar, se nós temos gastos às vezes desnecessários com alguns veículos, que às vezes gasta demais, sem necessidade,
ou precisa ser substituído, ou, quando muito, encostado para deixar de trazer gastos ao erário público. Então, é nesse sentido da transparência que nós vamos tentar introduzir mais uma lei no ordenamento jurídico municipal, possibilitando controle do legislativo, possibilitando o executivo ter informações precisas e, ao mesmo tempo, disponibilizar tudo isso para a população de Campinas no site do Portal da Transparência. E, vereador Luiz Cirilo, tem ideia do tamanho da frota de veículos da Prefeitura de Campinas? Não, eu não tenho. O objetivo dessa... Você sabe que uma lei bem elaborada, uma lei com esse objetivo de transparência, ela acaba trazendo muito mais informações que o próprio projeto regula, para que nós possamos efetivamente ter controle. Eu acho que a população, a imprensa, o importante papel que vocês fazem, e nós mesmos, vereadores, temos que ter pelo menos uma dimensão do que se gasta e, acima de tudo, do que nós temos. O Biratã aqui de Campinas manda uma mensagem e acho que ela sempre volta aqui. Essa foi uma situação até que já foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Que a gente fala isso muito. A gente vê agora na INDEC, né? Pelo menos, não sei se agora, porque a gente já fez essa matéria faz um tempinho, mas os veículos que estavam sendo alugados vinham com placa de Valinhos. Ou seja, quando você tem o recolhimento de imposto, esse dinheiro vai para a cidade de Valinhos. E antigamente tinha um projeto aqui na Prefeitura de Campinas, na Câmara de Campinas, imagino que era até de Pedro Serafim, se eu não me engano, que obrigava os veículos aqui usados pela Prefeitura serem todos de Campinas. Só que já foi julgado irregular, então agora pode, né? Essa situação pode ser interessante, mas de qualquer maneira, se a coisa está mais barata lá, a gente pensa em duas formas. O dinheiro volta para Campinas, mas daí também, se a situação for mais barata alugando em outra cidade, a situação fica melhor, né? É uma matemática que a gente não consegue entender e hoje está legal isso, né? Flávio, você aborda com muita precisão um assunto extremamente importante. E você aponta, inclusive, os eventuais benefícios que poderiam trazer, né, ao município, que seria o recolhimento do IPVA. 50% desse valor o Estado de São Paulo traz para o município de Campinas e 50% fica na capital. Nós tínhamos, há 10 anos atrás, nós tínhamos veículos de Curitiba, não sei se você lembra ou tem essa informação, na gestão do prefeito Hélio de Oliveira Santos. E, na ocasião, também esse assunto foi questionado. O que tem que se colocar na balança são dois apontamentos que você mesmo trouxe. Primeiro, se o valor do IPVA, que deixa de ser recolhido, os 50% no município, se compensa em razão do valor da licitação que tem que ser feita para a alocação dos veículos. Então, essa aritmética, essa conta, espero que a Secretaria de Gestão e Controle já esteja dentro do seu papel de controlar os gastos públicos, fazendo essa matemática, né? A presunção, num primeiro momento, é que esse equilíbrio entre o que vai ter mais vantagem para o município, locando fora do município ou mesmo do Estado, se é mais vantajoso do que locar na cidade e termos o recolhimento do IPVA, mas talvez uma licitação um pouco maior. Então, essa observação que você faz é extremamente pertinente. E, vereador, muita gente pode se perguntar, mas a Câmara faz isso, de trazer com transparência o quanto usa pelos próprios vereadores dos carros oficiais, já faz, e é bem simples até de procurar, porque procura no próprio gabinete de cada vereador. Eu estou aqui olhando do presidente Zé Carlos, que utiliza bastante, o presidente do Legislativo aqui de Campinas tem toda a situação, não só do próprio Legislativo, como ontem, por exemplo. Felizmente aconteceu o que aconteceu, né? Ontem pela manhã, ainda bem que nada mais grave ocorreu e o carro depois da noite ainda foi recuperado. Mas tem a utilização, você entra lá no gabinete, nome Zé Carlos, acabou, simplesmente tá lá, tem uma cota mensal, tem tudo que está sendo utilizado e também aqui todos os preços. Isso aí já faz muito tempo, né? Já faz. Nós introduzimos dentro do portal da transparência da Câmara essas informações, até porque para exigir do Executivo
a necessidade, a coerência que a Câmara já apresentasse, antes mesmo da gestão do presidente Zé Carlos. Mas o presidente Zé ele tem procurado, mesmo diante da situação de período quase de uma transição de pandemia para a situação normal que nós estamos iniciando a viver nesse momento, ele tem procurado dar todas as condições aos vereadores e, ao mesmo tempo, exigindo que essas informações sejam atualizadas no site da Câmara. Hoje a votação, então, legislação que vai ser, então, colocada em caráter definitivo entre os vereadores para essa aprovação. Sim. Se você me permite, Flávio, eu posso fazer uma observação? Claro, vereador Cirilo. Nós tivemos no ano passado, final do ano passado, um projeto de minha autoria que virou lei, obrigando também, no mesmo sentido, que todas as obras públicas do município, inclusive foi sancionado esse mês agora, começo de maio, todas as obras públicas, independente do tamanho, estejam colocadas no portal da transparência, desde valor da contratação, início de obra, término de obra, se teve algum contrato aditivo, ou seja, acho que tem uma dupla mão. O objetivo também de informar a população, caso queira, no portal da transparência, ter essas informações, e ao mesmo tempo você sabe que cria situações onde a transparência e a lisura com o dinheiro público fique cada vez mais preservado. Nós temos que fazer com que o gestor público, o mandato eletivo, ou os agentes públicos que exercem a função pública tenham esse compromisso realmente de tratar o dinheiro público com seriedade. Eu acho que partindo dessas premissas, leis semelhantes a essas que eu citei, e esta que nós estamos discutindo hoje, que é obrigar, então, o poder público a colocar no site todas as informações dos veículos, acabam caminhando junto com aquilo que a gente espera, que é a boa utilização dos veículos, bens públicos que o poder público oferece. E até falando sobre essa legislação, entrando aqui no portal da transparência, está aqui o link, obras públicas, né, dentro da Prefeitura de Campinas, e já há aqui toda uma lista, né, desde 2000, faz tempo, 2019, 2000, é de 2022, ainda em janeiro, espera aqui uma atualização maior sobre essas obras, então a gente já consegue acompanhar aqui dentro do portal da transparência da Prefeitura de Campinas. Só querendo aproveitar essa participação para a gente finalizar, vereador Cirilo, porque nesta semana tivemos uma entrevista com o próprio presidente Zé Carlos, essa volta, né, das sessões ordinárias aí às 6 horas da tarde, com presença de público, agora no Teatro Bento Quirino, por causa da reforma do plenário não, da Câmara aí de Campinas, um prédio que é relativamente novo. E o vereador disse que ele é a favor da saída da Câmara, em definitivo, da Ponte Preta, saindo desse prédio e buscando uma outra situação. O senhor mesmo já citou, foi também aí buscando o fórum, voltar aqui para o fórum, não sei se em caráter definitivo ou pelo menos provisório. Qual que é a opinião do senhor? E se o senhor, se for em definitivo, o porquê, né? Porque um prédio que é novo praticamente aí e já está nessa situação. Bom, Flávio, você possibilita a gente fazer uma seguinte reflexão. Eu sou campineiro como você, nós nada contra quem não seja, ao contrário até, nós temos que valorar aqueles que optaram pela cidade de Campinas, mas infelizmente todo esse progresso que ocorreu nos últimos 20, 30 anos acabou de alguma maneira contribuindo para o afastamento de lojas. Os shoppings, na verdade, eles acabaram atraindo de alguma maneira a população e o centro acabou ficando abandonado. Eu caminho junto com todos aqueles que pensam na revitalização do centro da cidade de Campinas. E revitalizar não é apenas nós passarmos as fiações, os cabeamentos nas principais vias do centro. A revitalização vai exigir um compromisso também do poder público em usar os espaços que anteriormente eram o centro de tudo. Por exemplo, eu sei que o prédio é estadual, mas nós tínhamos o Fórum Central. Então, com o aumento de processos, com o aumento de varas judiciais, o Estado achou por bem criar a cidade judiciária. E foi um avanço, nós temos que enaltecer isso. Mas o prédio do Fórum Central
está obsoleto. Funciona lá 2 ou 3 varas eleitorais, pouco utilizado. Nós temos outros espaços no centro, que nem o próprio prédio da PUC Central. Eu fiz direito na PUC na década de 80 e existia todo um volume muito grande de alunos que frequentavam o centro, consequentemente exploravam, utilizavam restaurantes, bares, lojas do centro de Campinas. Hoje a gente está trabalhando numa contramão do que nós conseguimos viver há 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Para falar em revitalização, nós precisamos falar também em atrair as pessoas. Há 2 anos atrás nós perdemos o Poupa Tempo, que era na Francisco Glicério. Então era um atrativo a mais, uma necessidade a mais dos munícipes se dirigirem ao centro. Então, pensando na revitalização do centro, nós temos que pensar em utilizar o centro. Hoje a Câmara está num espaço bom para os vereadores, mas eu não sei se é tão bom para a população, porque tem um certo distanciamento da região central. Quem vem para cá, obrigatoriamente tem que vir de carro ou de transporte público. Então, quando se fala em levar a Câmara para outro lugar, é dentro daquela premissa maior de uma revitalização do centro, de ocupar um espaço com custos menores para a municipalidade. Então, tudo isso deve caminhar. Evidentemente que a imprensa tem que ser ouvida, a imprensa tem que interagir como vocês com muita propriedade fazem, para ouvir realmente se essa é o desejo, se essa é a vocação que a população aponta, para que a gente possa efetivamente estar mais próximo da população. Se a Câmara for mais próxima do centro, teria a facilidade da participação maior das pessoas e, ao mesmo tempo, contribuiríamos com a revitalização. Mas tudo isso se naquela conta for vantajoso para o poder público. Vereador Luiz Henrique Cirilo, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender novamente a CBN Campinas. Flávio, é sempre um prazer falar com você, você sempre aponta e aborda temas assim pertinentes e atuais, e eu só tenho que, ao mesmo tempo, pedir a você a gentileza, estender os cumprimentos ao seu pai. O Walter Paradella, uma pessoa, um ícone aí também do jornalismo, uma pessoa muito séria, e ao mesmo tempo cumprimentar todos aqueles que nos ouviram, que estão participando assiduamente da CBN Campinas. Muito obrigado, conversando com o vereador Luiz Cirilo, são 10 horas e 56 minutos, rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. CBN, a rádio que toca notícia.